É isso, hora de fazer a conexão entre CNN Brasil e CNN Mana, e Fernando Nakagawa já está aqui com a gente. Boa noite, bem-vindo, Naka. Vamos continuar falando sobre inflação. Na verdade, a gente já falava sobre esse temor, né, sobre o que poderia, como, na verdade, a guerra no Oriente Médio poderia impactar a inflação, que é o que a gente já está vendo nesse momento. A gente já tem um reflexo do impacto dessa guerra e também um efeito nos combustíveis aqui no Brasil e nos Estados Unidos, é isso? Hoje foi a sexta-feira, a super sexta, a economia tem a super quarta, né? Hoje foi a super sexta da inflação, porque hoje conhecemos os dados da inflação de março, do mês fechado, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. E março não é um março qualquer, é o março da guerra. E por isso os números hoje mostram claramente o impacto deste conflito. Tomara que ele termine, porque essa é a expectativa nesta sexta-feira para as reuniões que acontecem no fim de semana. Mas o que se sabe até agora é que a inflação veio e ela veio de um jeito forte. A gente separou alguns números para entender o impacto dessa história, comparando o aumento de preços no Brasil e nos Estados Unidos. Na primeira telinha que a gente tem, eu não sei se a gente tem aqui ou ali na TV, tem o zoom aqui, ó. Mas houve aqui, ó, chegou. Tá vindo. Conectando. Aqui, olha. Então, começando pela gasolina. A gasolina nos Estados Unidos subiu 21%. E, gente, não é um aumento pequeno, porque este é o maior aumento mensal da inflação desde 1967. 21%, é muito. Eu, que sou velho, não tinha nascido naquela época. Então, assim, faz muito tempo, gerações não viram esse aumento. Aqui no Brasil também subiu, a Petrobras não havia anunciado aumento da gasolina, mas mesmo assim subiu, 4,6%. Na próxima tela temos o diesel. O diesel no Brasil subiu 13,9%, aqui teve aumento da Petrobras, mas nos Estados Unidos foi muito pior, 30,8%. No Brasil, este é o maior aumento desde 2002. Portanto, há mais de 20 anos, o Brasil não via um aumento mensal do diesel tão grande como isso. É a inflação da guerra, Ju. Agora, Naka, você tem uma apuração importante, que é quem está mais sofrendo com esse aumento, que é o motorista baiano. Isso tem muito a ver com eleições, viu? Porque isso vai ser combustível, literalmente, para campanhas eleitorais ali pelo assento no governo da Bahia. Conta pra gente como é que está sendo calculada essa média brasileira, quem está na frente, quem está atrás. Pois é, essa é uma péssima notícia para os moradores, para os motoristas soteropolitanos e para os baianos de maneira geral. O IBGE calcula a inflação em várias regiões do Brasil. Esses dados que a gente falou até agora, né, que a Ju trouxe, e esses números que a gente apresentou, é uma média nacional. Né? Mas existe também uma inflação regional, e esses números mostram que a situação na Bahia está difícil. Então aqui a gente tem a gasolina, a média nacional, 4,59%, e lá na linda Salvador, 17,37%, mais de 4 vezes o aumento nacional. No caso do diesel, no Brasil subiu 13,9%, em Salvador 23,8%, quase o dobro. No caso do etanol, 0,93%. O etanol, vamos lembrar, é 100% brasileiro, não fala inglês. Mesmo assim, ele subiu um pouquinho, mas subiu. Mas lá em Salvador subiu 10 vezes mais, subiu 10%. E por que a Ju falou que esse assunto ele tem uma pitada política, um tempero político? Por quê? Na Bahia, a Bahia é um dos 2 estados brasileiros que tiveram uma refinaria que era a Petrobras. Sim. E hoje foi privatizada no governo passado, no governo de Jair Bolsonaro. Esta refinaria de Mataripe tem sido alvo de muita discussão em Brasília, porque a Petrobras tem o desejo, está em negociações para reestatizar, para comprar de volta esta usina. O presidente Lula já mencionou isso várias vezes em discurso público, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse essa semana que eles já estão em negociação há alguns anos,
mas que ainda não chegaram a um bom termo para os dois lados. Depois da divulgação desses números, o pessoal da usina de Mataripe, da Acelen, me mandou uma nota dizendo o seguinte: eles esclarecem que os contratos firmados com seus clientes estabelecem de forma clara e com transparência a possibilidade de ajustes escalonados e graduais, segundo o contrato previsto anteriormente. E por que eles estão se posicionando? Porque, aparentemente, a refinaria privatizada está repassando aumentos que a Petrobras está segurando. Então, por isso, o motorista baiano, o motorista soteropolitano está sofrendo mais do que no restante do Brasil, porque compra uma gasolina, compra um diesel privatizado, o que não acontece em boa parte do restante do Brasil, onde a Petrobras está segurando os preços e também está sendo criticada por isso. Colocando um pano de fundo, por que isso é importante para a política e para o presidente Lula? A Bahia, governada pelo PT há anos, né? Jerônimo Rodrigues tentando a reeleição, mas tem a direita ali tentando também voltar ou reconquistar isso. E isso aqui, combustível, é o pano de fundo principal das campanhas eleitorais desse ano. E aí é muito interessante, né? Porque, olhando essa ótica estadual, a direita se beneficia deste aumento, em tese, né, na corrida eleitoral para o governo do Estado, mas foi a direita que privatizou a refinaria de Mataripe. Né? E hoje a esquerda, que é do governo federal, está tentando reverter esse negócio. Então tem uma causa e efeito contraditório nessa história. Exatamente. Contradições do Brasil, né, dos estados brasileiros. Vamos olhar também, trazer um contexto da guerra, propiciou hoje um novo recorde no fechamento do Ibovespa. O terceiro seguido. Terceiro seguido e mais, o dólar. Eu vou contar uma coisa. Ontem a gente falou, sabor 4,99. Mas hoje foi quase mesmo, gente. Vamos aos números aqui, olha. Começando pelo dólar, que está mais pertinho de mim, caiu 1,03 e fechou o dia em R$ 5,01. 1 centavo. Mas na mínima do dia ficou assim, ó, 5,005. Faltou assim, ó, um pouquinho. Se alguém tivesse vendido ali $5, teria caído para 4,99. E aí eu vou contar um pequeno detalhe. Né? Se você acompanha Thaís Herédia nas redes sociais, deve ter visto que Thaís Herédia não está no Brasil. Não está no Brasil. Não está no Brasil. Vou checar a cotação do euro, porque, enfim. Ibovespa subiu hoje 1,12, como a Ju mencionou, nunca o índice brasileiro fechou nesse patamar. Terceiro recorde seguido, tem muito estrangeiro vindo para o Brasil para trazer seu dinheiro, e aí se ele traz, ele precisa vender o dólar, por isso o dólar cai de preço, porque tem mais dólar na praça, e aí ele compra as ações. Na próxima tela a gente tem 2 exemplos de ações brasileiras que subiram hoje e que costumam estar no portfólio do gringo. Petrobras subiu 2,5%, mesmo com a queda do petróleo hoje, e Vale subiu 1,06%. Ju. É isso, vamos ver como é que a economia se comporta na semana que vem, que a Thaís Herédia volta. Exatamente. E nesse fim de semana estamos de plantão. Exatamente. Então, até amanhã. Até amanhã. E depois também. Tchau, tchau. Beijo.